de Grande Estaleiro pergunta: querido Bigman, como é possível que um barco feito de aço possa flutuar, mas um prego afunda? Pergunta difícil, Joana. Para que alguma coisa flutue, precisa ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua. Densidade é a massa por unidade de volume de uma substância sob condições, padrões ou específicas de pressão e temperatura. Densidade é fácil. Eu vou mostrar o que o bom professor quis dizer. Eu tenho aqui um copo de marshmallow que eu empacotei e um copo de água. Apesar de ambos ocuparem a mesma quantidade de espaço, um deles pesa muito mais que o outro. Entendi. Aquele que pesa mais é o mais denso. Exatamente. Se sabemos que para que alguma coisa flutue tem que ser menos densa do que a coisa sobre a qual flutua, é bem provável, caso você ponha um marshmallow num copo d'água, Que ele flutue. sem a menor sombra de dúvida. Agora, vamos tentar a mesma coisa com os pregos. O copo de pregos e o copo de água ocupam o mesmo espaço. Mas desta vez, os pregos são mais densos. Assim, o prego vai afundar. Tá tudo muito bem, Bigman, mas veja. Aquela carta não perguntou como o marshmallow flutua ou como um metal afunda. A carta perguntou como é possível que um barco feito de metal possa flutuar. Lester, você tocou no ponto fundamental da questão. E agora eu vou provar que sei do que estou falando. Este tanque está cheio de água até o topo. E agora eu vou mostrar a vocês cenas do próximo capítulo da excitante novela Por que um barco de aço flutua? Para entender isso, vocês precisam entender o deslocamento. Vamos lá. Uhul! Agora, você está vendo a água saindo aqui para fora? Isso porque eu a desloquei ou a joguei para fora. Deslocamento. Ele está empurrando deste lugar para aquele outro lugar. E depois adivinhem qual o rato que vai ter que limpar toda essa bagunça. Agora que está a parte surpreendente. Se você pegasse toda a água que derramou para fora do tanque enquanto eu estou flutuando e a pesasse, ela pesaria exatamente o mesmo que eu. Entendeu? Ok. Se você entende densidade, entende deslocamento. Vamos reuni-los. Vamos fazer de conta que essa coisa aqui seja um tipo de água especial, que não é líquida. Se eu tirar o navio, eu fico com um buraco na água. O barco que preenche esse buraco na água tem que pesar o mesmo que a água necessária para encher esse buraco. Se o navio pesar mais, vai afundar. Parabéns, parabéns, barabum. E agora uma coisa que podem testar em casa. Vão precisar de uma lâmina de alumínio e uma pia ou uma tigela cheia d'água. Esse papel é feito de metal, como o navio. A propósito, sabe qual é a diferença entre um barco e um navio? É o tamanho deles. Um barco pode caber dentro de um navio, mas um navio não pode caber dentro de um barco. Bata. Aqui está o meu barco. Bonito, né? É. E ele flutua. Blá, 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 blá. Agora, peguem seu barco de papel alumínio e façam uma bola com ele. Vocês têm que ter certeza de que tiraram todo o ar. Isso é muito importante. Agora, o papel de alumínio pesa exatamente o mesmo que pesava quando era um barco. Mas, no seu novo formato, ele afasta ou desloca muito menos água. Em outras palavras, pesa mais do que a água que deslocou. Por isso, ele afunda. E é por isso, Joana Pesada, de Grande Estaleiro, que um barco feito de aço consegue flutuar. Então o que o Bigman fez? Ele entrou dentro de um pote com água, né? Recolheu aquela água, que ele deslocou, porque dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, e colocou numa gangorra. Essa gangorra ela fica equilibrada, por quê? Porque o peso do Bigman do lado de cá é exatamente igual ao peso do líquido do lado de cá. Então, o que o Arquimedes diz? Esse é o princípio de flutuar. Um copo só flutua se ele conseguir deslocar a mesma quantidade de massa de água que a massa dele. Tá? Então,
se eu tenho 80 quilos, para eu flutuar, eu tenho que conseguir deslocar 80 quilos de água. Se eu peso 100 quilos, eu tenho que deslocar 100 quilos de água. Por que uma moedinha afunda? A moedinha é leve, mas mesmo assim ela afunda. A moedinha é leve, só que ela é concentrada. Então aqui, ó, por exemplo, a moedinha aqui, de R$1. Por que essa moedinha, se eu colocar aqui dentro, ela vai afundar? Sei lá, ela deve ter 10 gramas. Só que, por ela ser compacta, ela não consegue deslocar nem 10 gramas de água. Né? Se ela conseguisse deslocar 10 gramas de água ao ser colocada dentro d'água, ela flutuaria. O Bigman flutua porque, vamos supor que o Bigman tem 80 quilos. Ele consegue deslocar 80 quilos de água. Se a massa de água deslocada é igual à sua massa, você flutua, porque você recebe uma força para cima, que o Arquimedes chamou de empuxo. Todo corpo que flutua possui uma força de empuxo igual ao peso. Então, o empuxo é uma força vertical para cima, exercida pelo fluido, que tem valor igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo em equilíbrio. Então, ó, se eu estou flutuando, então vou colocar assim, ó, para todo corpo que flutua, independentemente da massa dele, para todo corpo que flutua, a gente tem peso igual ao empuxo. Certo? Então, se eu quiser flutuar, o meu peso tem que ser igual ao meu empuxo. Tá? É a mesma quantidade de água aqui, né? Então, vamos partir disso, tá? Para a gente definir como é que funciona o empuxo. Abud, se aumentar o peso, necessariamente vai aumentar o volume? Não necessariamente. Né? Por exemplo, um barco tem um limite de peso. Porque um barco, você não pode colocar coisa demais em cima dele, porque senão ele vai passar, né? A água vai entrar dentro dele, que é o exemplo que eu vou dar ali agora. Então aqui, ó, imagina que você tem um barquinho, né? E nesse barquinho você vai colocar um índiozinho. Lembra da música? One little, two little, three little Indians. Vocês aprenderam essa música na escolinha de inglês também? Aqui, ó. Tem um índiozinho aqui no barco. Se esse barco vai flutuar, só copiar isso aqui. Para esse barco flutuar, né, com um índiozinho só, ele não precisa deslocar muita água. Porque a massa do índiozinho mais a massa do barco, vamos supor que o índiozinho tenha 60 kg e o barco todo tenha 100 kg. Tá? Então todos os índios são iguais. Então ele precisaria deslocar 160 kg de água. Vamos supor que seja isso aqui de água que ele precisa deslocar. Ao entrar dentro da água, o barquinho vai deslocar isso aqui de água. Se essa quantidade de água aqui for igual, tiver massa igual à massa do meu conjunto, o meu sistema vai flutuar, porque o empuxo gerado pela água, o empuxo é gerado, depois eu mostro de onde que vem o empuxo. O empuxo é gerado pelo líquido, é uma força vertical para cima sempre. É igual ao peso do meu conjunto. Agora, se eu quiser colocar, além de um índiozinho, eu quiser colocar 2 índiozinhos, o peso do meu conjunto já vai ser maior, né? Porque eu vou ter aqui 100 kg do barco, mais 60 kg desse índio, mais 60 kg desse. Então, eu vou ter que deslocar mais água. A porção de água deslocada vai ser maior, porque eu vou ter que deslocar a mesma massa. Né? Aqui no caso, eu vou ter que deslocar 220 kg de água, para que eu gere um empuxo igual ao peso do meu conjunto. Então, uma maneira de você aumentar o empuxo é aumentando o volume de líquido deslocado. Tá?
O peso é igual a massa vezes a gravidade. E para o corpo boiar, o empuxo tem que ser igual a massa vezes a gravidade, né? A massa do meu sistema. Se eu pegar e quiser transformar isso aqui, ó, a gente aprendeu aula passada que densidade... por que eu igualei empuxo igual a massa vezes a gravidade? Né? Porque para boiar o empuxo tem que ser igual ao peso. A densidade é a massa sobre o volume. Né? Então, eu poderia colocar assim, ó, massa é igual a densidade vezes o volume. Então, a fórmula do empuxo final que a gente usa, geralmente é essa aqui. Ó. No lugar da massa eu coloco densidade vezes a gravidade vezes o volume. Por que a gente faz assim, colocar o volume por último? Porque geralmente é ele que muda. Tá? Então, o empuxo é dGV. O que é isso? Densidade é a densidade do líquido, porque aqui é a massa do líquido. A massa do líquido tem que ser igual à massa do corpo que flutua. Tá? Então, essa aqui é a densidade do líquido. A gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. E esse volume, que é onde os alunos mais erram, esse volume não é necessariamente o volume do corpo. Esse é o volume submerso, é o volume deslocado. Então, é só conta o que está abaixo da água. Tá? Então, só vai contar essa porção abaixo da água aqui na hora de calcular o seu empuxo. Na fórmula do empuxo eu lembro de Vasco da Gama. Vasco da Gama? Pode ser. dGV. Do Vasco da Gama. Então, a partir disso, Milena, a gente responde a sua pergunta. Tem como aumentar o peso do corpo sem aumentar o volume dele? Do corpo, sim. Mas aumentando o peso desse barquinho, necessariamente o volume submerso para o barco flutuar vai ter que aumentar, né? Abode, então, nesses dois casos ali, o volume submerso seria 160 e 220? Fala de novo. O volume submerso ali que eu teria que colocar é 220 e 160, né, nesses dois exemplos. Então, não. Porque a água não tem... Aí vamos supor, para eu ter 220 kg de água, se você já sabe quanto que é, a gente vai fazer o seguinte, ó. A densidade da água é igual a massa sobre o volume. Então, se eu quiser o volume, eu vou pegar a massa e dividir pela densidade, né? Então, vamos ver quanto que dá. A massa é 220 kg. E a densidade da água doce é 1000 kg por metro cúbico. Então, aqui eu precisaria de 0,22 metros cúbicos de água, que daria 220 litros. Né? Então, você pode pensar o seguinte, para a água, eu fiz essa conta aqui inteira para você ver como é que faz. Mas para a água, 1 litro de água igual a 1 quilo de água. Então, para a água isso vale, né? Então, aqui quanto de volume deslocado eu tenho? 160 litros. E aqui 220 litros, mas só vale para a água. Se for qualquer outro material, você vai ter que fazer essa continha aqui que eu fiz aqui embaixo. Então, para a água, isso aqui equivale a 160 litros deslocados de água e aqui 220 litros deslocados. É por isso que um transatlântico pode boiar, né? Ele tem toneladas e mais toneladas, mas aí o casco dele vai lá no fundo e desloca uma porção gigantesca de água. E aí ele consegue flutuar. Vocês já viram aquela expressão? Isso é só a ponta do iceberg? Quando você tem um probleminha assim, e o cara faz, isso é só a ponta do iceberg.
De onde que vem essa expressão? Vem do fato do iceberg ser feito de água doce. E ele boia na água salgada. Então imagina lá, o iceberg está aqui, ele é água doce. Né? De onde que vem essa água doce do iceberg? Flocos de neve, que vão se aglutinando e tal. E ele boia em água salgada. Boia no mar. Né? A densidade da água salgada é maior do que da água doce. E isso faz com que um gelo, né, feito de água doce, boie na água salgada, com aproximadamente 10% do volume dele de fora e 90% do volume dele de dentro da água. Por isso que existe essa expressão. Isso é só a ponta do iceberg. Porque quando você está num barco e está vendo uma pedra de gelo flutuando, você está vendo só 1/10 do volume total, porque os outros 9/10 estão debaixo d'água. Então, isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que você dividir a densidade de um corpo que está flutuando pela densidade do líquido no qual ele flutua, você vai achar 0, alguma coisa. Né? Você vai achar 0, algum número. Esse 0, algum número é o percentual submerso do corpo. Como assim? Se eu dividir a densidade do gelo da água doce dividido pela densidade da água salgada, eu vou achar 0,9. Ou seja, 90% debaixo d'água, 10% de fora. Isso resolve, gente, uma infinidade de problemas de teorema de Arquimedes. Então, prestem atenção nisso aqui. Ó. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Alguns livros didáticos nem trazem isso aqui. Tá? Então, se você colocar um corpo e esse corpo está flutuando, você divide um pelo outro, deu 0,7. Então, você sabe que 30% é de fora, 70% é de dentro. Tá? Isso funciona aqui, é uma beleza. Tranquilo? E de onde que vem o empuxo? Por que aparece esse empuxo? Alguém já explicou para vocês alguma vez na vida? De onde que vem o empuxo? O que eles comem? Do que eles se alimentam? Imagina um corpo debaixo d'água, tá? Então eu vou aqui colocar um objeto qualquer debaixo d'água. Esse objeto está afundando, tá? Mas ele está indo em direção ao chão aqui, ó. Mas aparece uma força nele vertical para cima chamada empuxo. Por quê? É uma aplicação do teorema de Stevin. Vamos pegar diferentes pontos. Vamos pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vamos pegar eles do outro lado. Como que funcionam as pressões aqui, né? A gente sabe que a pressão nesse ponto é menor que nesse ponto, que é menor que nesse ponto. Por quê? Quanto mais fundo, maior a pressão. Mas, se eu pensar do outro lado, né, esse ponto está a uma profundidade, esse ponto aqui também. Então, a mesma pressão que esse ponto da esquerda recebe, o ponto da direita recebe. Por isso que o empuxo não é lateral. O empuxo é uma força vertical. Vocês vão ver por quê. Aqui também eu vou ter, né, um mesmo valor de pressão. E aqui também o mesmo valor de pressão. Então, o empuxo não aparece lateralmente porque as faces laterais, as pressões nas faces laterais se anulam. Mas olha o que acontece aqui, ó. Se eu pegar alguns pontos ao longo da face superior. A gente sabe que a pressão aqui é pequenininha. E se eu pegar os pontos, esses mesmos pontos aqui, ó, mas na face inferior, a pressão aqui na face inferior, ela vai ser muito maior. Por quê? Porque tem mais água acima desse ponto.
Tá? Então, ou seja, quando eu faço, né, tipo uma pressão, as forças resultantes nesse objeto, aparece uma força vertical para cima. Essa força vertical para cima, ela é a diferença entre as pressões exercidas na face superior de um objeto e na face inferior daquele objeto, que nós chamamos de empuxo. Se um empuxo for igual ao peso, boia. Se o empuxo for menor do que o peso, afunda. E se o empuxo for maior do que o peso, vai para a superfície. Como assim? Sabe quando você está na piscina, você está brincando de bola? Todo mundo já brincou de bola na piscina. Aí você pega a bola e afunda ela na piscina. Na hora que você solta, ela não sobe. Vai lá para o teto. Vai lá para a superfície. Né? Por que ela vai para a superfície? Porque no momento em que você afunda, ela está deslocando uma quantidade de água que tem um peso maior do que ela. Então você está aqui com a bola. Né? Aqui, ó. A bola está aqui. Você afundou ela propositalmente debaixo d'água. Aí você vai ver que nesse momento o peso dela é pequeno e o empuxo sobre ela é gigante. Por quê? Porque essa quantidade de água que a bola deslocou tem um peso muito maior que o peso da bola. Isso faz com que a bola vá lá para cima, rapidão, né? Inclusive com uma força resultante para cima. Ó, a força resultante é para cima, que você pode igualar a massa vezes a aceleração dessa bola. E você pode até calcular qual a aceleração que ela vai ter ao subir. Tá? E um exemplo que a gente vai ter é o exemplo do submarino, que eu vou mostrar para vocês agora, um vídeo do meu canal, de um ex-aluno meu, um vídeo antigo, tá? Mas ele era fantástico, ele é carinha muito bom, quer ver? De um experimento que a gente pode fazer também com os alunos. A qualidade, esse vídeo é antigo, ele é de 2011, tá? Tem 9 anos que esse vídeo que eu subi ele para o YouTube. Estou apresentando o grupo para. Então a qualidade está bem ruinzinha. Vou encher minha garrafinha enquanto vocês assistem ele. Meu nome é Sérgio. Estou apresentando o grupo amarelo. Meu nome é Sérgio. E meu professor Toriabud, de Física, pediu para eu fazer um experimento simulando um mini submarino, falar sobre pressão. Eu não achei o que ele pediu para fazer, que era com um tubo de caneta Bic vazio. Mas eu encontrei um que é com tampa de caneta, só com a tampa. Você usa quase as mesmas coisas e fala sobre pressão também. Eu fiz ele, deu certo, tudo. Tá, o que você vai precisar? Uma tampa de caneta Bic, daquelas comuns. Massinha de modelar. Não tem preferência de cor não. Uma garrafa PET. Depois a gente vai colocar água, colocar o submarino e tudo. Tá, o que você faz com tudo isso? Você pega a tampa e vai tampar esse buraco aqui, ó, com massinha. Não sei se tá dando pra ver, mas é um buraquinho que tem em cima da caneta. Tá. Depois disso, você faz uma bolinha com a massinha e vai fincar aqui assim, ó, nesse negócio que tem na tampa. Esse negócio sempre quebra, pelo menos comigo. Depois disso, você vai colocar água na garrafa e submarino. Eu tenho pronto aqui, ficou mais ou menos assim. Isso aqui é o submarino. O experimento é o seguinte: a hora que você aperta, o submarino desce. E a hora que você solta a garrafa, o submarino sobe. Tá, e como que isso funciona? Esse experimento todo. Na tampinha, aqui em cima, onde você colocou massinha, tem um reservatório de ar. É tipo uma bolinha de ar. E o conjunto inteiro, a bolinha de ar, a tampa e a massinha, eles têm densidade menor do que a da água, por isso que eles flutuam.
Mas a hora que você aperta a garrafa, você faz uma pressão na água que faz com que a bolinha de ar, do reservatório de ar lá, ela diminua. Diminuindo o volume. Então o conjunto, ele tem uma densidade maior, que faz com que o submarino afunde na água. Teve um cara que falou disso, foi Pascal também. Ele tinha os princípios de Pascal. Se vocês quiserem falar disso, parecer mais inteligente, né? Mas basicamente é isso. Sob pressão, que aperta e ele afunda. Não é mágica nem nada não, viu? Eu não sei se ficou bom, por causa que no experimento que o Túlio Abode pediu, mas é isso aí. Então como é que funciona esse experimento que já foi questão do Enem, que é o Ludião, né? Já foi questão do Enem. Eu pedi para fazer com o tubo da caneta, ele fez com a tampinha, não tem problema, né? É assim, ó. Quando você faz, quando você tem essa canetinha assim, né, igual ele fez com a tampa da caneta, vamos desenhar ela aqui, ó. A gente colocou massinha aqui só para conseguir equilibrar, porque senão a tampa não fica, né, não fica no nível que a gente quer. Então a gente coloca assim, fica dentro d'água, né? Aqui está dentro da garrafa. Então pensa na garrafa aqui, ó. Aqui está a garrafa PET. Quando você coloca essa tampa de caneta aqui, você coloca ela vindo de cima, né? E é como quando você coloca um copo virado para baixo dentro d'água, né? Fica uma parcela de ar presa aqui, ó. Né? A água vai entrar só até tipo aqui assim, ó. Então vai ficar assim, quer ver, ó? Vamos ver se vai vazar aqui. Vazou, pera aí. Deixa eu fechar esse desenhozinho meu aqui. Ela entra só até aqui, tá? Então, deixa eu desenhar essa canetinha aqui de outra cor aqui, ó. Aqui está a tampa da caneta, né? Mas a água não consegue entrar nela toda. A água só entra até uma parcela que está massinha. Vou colocar a massinha de outra cor. Isso aqui é só para equilibrar. No momento em que eu aperto, então aqui é ar. Vamos colocar só para lembrar aqui é ar. No momento em que você faz uma força aqui assim, ó, você exerce uma pressão. Essa força vai exercer uma pressão, ela é feita em uma certa área. E essa pressão vai aparecer, né, pelo princípio de Pascal, em todos os pontos desse fluido igualmente, fazendo com que a água suba e diminua essa porção de ar dentro da caneta. Imagina o seu conjunto. O conjunto é a massa da tampa, da tampinha, mais a massa da massinha, mais a massa de ar que está dentro daquilo. Isso aqui tudo é o seu conjunto, que precisa boiar. Isso aqui tem uma certa massa, a gente sabe que se ele conseguir deslocar a mesma massa de água, ele vai boiar. Mas no momento em que você aperta a garrafa, a massa de ar diminui. Ah, tem água aqui também, né? Porque a água está dentro do conjunto, ó. Então tem água ali também. Mais uma massa de água. Né? No momento em que você aperta a caneta, a massa de ar dentro da caneta diminui e a massa de água aumenta. Isso faz com que a densidade do meu sistema, já que a massa de água aumenta, a densidade do meu sistema aumente. E ao apertar, então, esse negocinho aqui vai lá para baixo. Aparece um deslocamento para baixo, porque a densidade aumenta. No momento em que você solta, o ar empurra a água para fora e ele sobe. É fantástico. Já brincaram disso alguma vez na vida? Não, né? Vocês nunca fizeram experimento com ninguém? Coitado de vocês. Né? A gente podia estar fazendo experimento ao vivo na nossa salinha lá, mas vamos ter que nos adaptar por enquanto, né? Mas quando a gente voltar, eu vou tentar levar experimentos para a gente fazer durante as aulas, tá?
Vocês entenderam com o Sérgio explicando? Ficou mais claro comigo explicando agora também? Então, ao apertar, o submarino desce. Ao soltar, o submarino sobe. O que isso tem a ver com o submarino em si, você sabe? Por que a gente chama isso aqui de submarino? Porque o submarino tem a possibilidade de subir e descer. Mas por que a gente fala essa que é o submarino caseiro? Como que o submarino tem a capacidade de subir e descer, galera? Algum de vocês sabe? Mesmo diante da imensidão do oceano, o tamanho e a força dos submarinos é impressionante. Mas o grande potencial deles está na capacidade de submergir e ficar quase que invisível aos olhos dos inimigos durante meses. Quando ele está submerso, além de se mover para os lados, ele também precisa se mover para cima e para baixo, igual a um zeppelin. Ele pode ficar submerso por meses, mas em algum momento ele precisa emergir para se reabastecer de suprimentos, como alimentos e água, combustível, munições, ou até mesmo para realizar alguma manutenção. Mas como ele consegue submergir e emergir novamente? Segundo o princípio de Arquimedes, o empuxo, que é a força que empurra o submarino para cima, é igual ao peso da água deslocada pelo volume que o submarino ocupa. Obviamente que em um oceano esse deslocamento de água não é visível a olho nu. Então, se o submarino for mais leve que o volume de água por ele deslocado, ele irá flutuar. Se o submarino for mais pesado que o volume de água deslocado, ele irá afundar. E se o submarino tiver o mesmo peso do volume de água deslocado, ele irá permanecer em repouso. Podemos perceber então que o segredo está em controlar o peso do submarino. E como ele faz isso? Um submarino pode modificar a sua flutuabilidade enchendo ou esvaziando com água os chamados tanques de lastro, que são enormes reservatórios que envolvem a maior parte do submarino. Neste vídeo podemos ver um submarino submergindo e o ar com um pouco de água sendo expulsos dos tanques de lastro, conforme vão sendo preenchidos com água pela parte inferior dos tanques. Esses tanques de lastro podem ter diversas formas e se localizar em diferentes posições, dependendo do modelo do submarino. Geralmente há tanques de lastro principais e os de controle para fazer ajustes menores, distribuídos na proa, no centro e na popa. Quando o submarino está na superfície, os tanques estão cheios de ar. Quando se deseja submergir, os tanques de lastro principais abrem as comportas superiores e inferiores do tanque, deixando a água entrar e o ar sair. Conforme os tanques se enchem de água, o submarino se torna mais pesado, já que 1 metro cúbico de água pesa 800 vezes mais do que 1 metro cúbico de ar. O submarino fica então com flutuabilidade levemente negativa e começa a submergir. Os tanques de lastro da proa, que é a parte da frente, são abertos primeiro, em seguida os do centro e os da popa. É basicamente o que aconteceu com o Titanic quando o iceberg rasgou o casco e inundou os compartimentos inferiores do navio. Os lemes horizontais do submarino também são utilizados no controle da flutuabilidade. Quando a profundidade desejada é alcançada, são utilizados os tanques de lastro de controle para fazer os ajustes e alcançar uma flutuabilidade nula, o que permite navegar submerso. Para emergir, o submarino fecha as aberturas superiores dos tanques e abre as inferiores. Ele então libera ar comprimido com elevada pressão pela parte superior dos tanques, expulsando a água pelas aberturas inferiores. Isso o torna novamente mais leve e com flutuabilidade positiva, voltando a subir para a superfície. A temperatura da água também é muito importante. A água fria é mais densa do que a quente, então quando eles navegam em águas frias, precisam ter mais água nos tanques de lastro para conseguirem submergir. Vou pegar uma questãozinha do Enem aqui e vou deixar vocês quebrarem cabeça por
3 minutos antes de eu resolver com vocês. Né? Primeira coisa, o que significa essa palavra aqui? Dinamômetro. Dinamômetro é um medidor de força. Tá? Nada mais é do que uma mola calibrada. Ela mede a força através da força elástica, lei de Hooke, que a gente vai ver ainda, mas falou dinamômetro é um objeto que mede força. Então, olha só, inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatou-se que a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro suspenso no ar. Então era tipo assim, ó. Aqui está o dinamômetro, ele tem um tubinho assim, e dentro desse tubinho tem uma mola. E essa mola fica esticada. E aí ela tem um indicador assim, ó, que tem uma graduação aqui, tipo uma reguinha aqui do lado. Tá? Então quando você pendura esse cubo ali, aparece marcado aqui 30 newtons. Significa que a força que o dinamômetro está fazendo para segurar esse cubo é de 30 newtons. Ou seja, no ar, o que ele está medindo é somente o peso do objeto, porque aqui ele está no ar. Então no ar ele tem o peso, então ele faz uma força igual ao peso, por isso que aparece a marcação lá de 30 newtons. Esse cubo ele vai ter 10 por 10 por 10, vai ter 1000 centímetros cúbicos de volume total, né? E aí, ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Então você pega aquele cubo, mergulha ele só até a metade e você vai ver que o dinamômetro para de marcar 30. O dinamômetro passa a marcar 24. Por quê? Por que ele não marca mais 30? Ele está marcando menos um pouquinho, ele está marcando só 24 newtons. Porque o dinamômetro marca a força que ele tem que fazer para segurar o cubo. O cubo continua tendo 30 newtons. Só que o dinamômetro agora só precisa fazer 24 newtons para segurar ele. Significa que existe o que ajudando o dinamômetro? Existe um empuxo para cima e esse empuxo vale 6 newtons. Por que ele vale 6 newtons? Porque para o cubo ficar parado, que é o que a Bárbara perguntou, lei de Newton, para o cubo ficar em repouso, ele tem que ter as forças iguais a zero. Então, se o dinamômetro faz só 24, esses 6 tem que aparecer de algum lugar. E a gente já sabe que ele aparece porque o cubo está mergulhado até a metade, está deslocando uma certa porção de água, e essa porção de água ela faz uma força de 6 newtons para cima, fazendo com que o cubo flutue. Até aí tranquilo? Aí ele quer saber qual que é a densidade da água do lago. Só aplicar, ó. Empuxo é 6 newtons, então 6 newtons é igual a densidade da água do lago vezes a gravidade vezes o volume submerso. Acontece que o volume submerso não é o volume do cubo todo. O volume submerso é só metade, não é 1000. O volume submerso é de 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos, eu tenho que passar para metro cúbico. Todas as fórmulas da física, né, a gente sabe que E igual a dGV. Todas as fórmulas da física têm que estar no sistema internacional. O sistema internacional não é em centímetro cúbico, é em metro cúbico. Então, para passar para metro cúbico, o que eu faço? Divido por alguma coisa. Por quanto? Henrique, você que respondeu da primeira vez. Para eu passar para metro cúbico, centímetro cúbico para metro cúbico. Passar centímetro cúbico para metro cúbico? 10 a menos 6? Isso mesmo, divido por 10 a 6, né? Porque 1 metro ao cubo é igual a 10 a 2 centímetros ao cubo. Então 1 metro cúbico, 10 a 2 aqui é 100, né?
é igual a 10 a 6 centímetros cúbicos. Se eu quero passar centímetro para metro, eu tenho que dividir por 10 a 6. Então aqui eu vou dividir por 1 milhão. Corta 2 zeros. Vai ficar o quê? 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Então vamos lá. O empuxo é 6. A densidade da água no lago eu quero descobrir. A gravidade é 10. E o volume submerso é 5 vezes 10 a menos 4. Então está ficando assim. Ó. 6 é igual a 5 vezes 10 a menos 3, porque esse 10 aqui com esse 10 a menos 4 dá 10 a menos 3, vezes a densidade da água no lago. Esse número está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, a densidade da água no lago vai ficar 6 dividido por 5, vezes 10 a menos 3. 6 por 5 é 1,2. 10 a menos 3 é para cima, como 10 a 3. Quilogramas por metro cúbico. Mas aqui está em grama por centímetro cúbico. Beleza, é 1,2, tá? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Regrinha de transformação aí para vocês também. Então, quando eu achei 1,2 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico, eu divido por 1000, vai sobrar 1,2, letra B da questão. Vocês tinham conseguido fazer ou não? É uma questão complexa, não é fácil não. Sei até que deu. Deu para fazer? Vamos fazer mais uma para fechar a aula de hoje, então. Vocês sabem como é que chama esse peso ali que o dinamômetro marcou quando o objeto estava dentro d'água? Tem uma terminologia para ele. Por que todo objeto não dentro sei. d'água fica mais leve? Vocês já viram isso, né? Porque tem um empuxo. E como é que chama esse peso aí? Chama peso aparente. O peso dos objetos dentro d'água, né, o peso aparente, é o peso real dele menos o valor do empuxo. Por isso que tudo fica mais leve quando está dentro d'água. Igual esse lance aqui. Ó. Vou fazer junto com vocês para a gente fechar a aula de hoje um pouquinho mais cedo. Uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro em duas situações. Na primeira, a esfera está pendurada no ar. E na segunda, ela está mergulhada em água. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo em newtons que a esfera recebe ao ser mergulhada na água é igual a... Fácil, né? Agora que a gente já viu uma mais difícil que essa. O dinamômetro está marcando 10 aqui por quê? Porque o peso da esfera vale 10. E não tem nada ajudando. Aqui a força que o dinamômetro faz para cima tem que ser igual a 10 para equilibrar essa esfera. Quando você coloca ela dentro d'água, o peso da esfera não muda. Peso de um objeto é massa vezes gravidade. Só vai mudar se a massa mudar ou se a gravidade mudar. Nenhum dos dois mudou. Então o peso continua sendo 10 newtons. Porém, o dinamômetro marca só 7,5 agora. Então a força que o dinamômetro faz diminuiu. Diminuiu por quê? Esse é o peso aparente, tá, da esfera. Aparentemente ela tem só 7,5, mas não é isso. Por quê? Porque existe aqui, ela marca 7,5, porque existe um empuxo de 2,5 para cima feito pela água. E esse empuxo ajuda o dinamômetro a levantar o objeto. Por isso que todo objeto dentro da água fica mais leve. Certo? Por isso que a gente gosta de fazer o quê? Hidroginástica, que é muito mais fácil. Por que os velhinhos fazem hidroginástica? Pensa aí. Porque os músculos são mais fracos, a estrutura óssea é mais delicada e os movimentos dentro d'água ficam mais lentos e mais leves, porque tem o empuxo ajudando os velhinhos a se movimentar lá. Não é?